Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações importantes do Flamengo. Nós vamos trazer aqui mais atualizações de Carlos Alcaraz, Gonzalo Plata, muita gente me perguntando a situação do atacante equatoriano, se vai fechar, se não vai. Temos atualizações importantes envolvendo essa negociação, tem também Carlos Alcaraz. Vou já dar um spoilerzinho aí para vocês. A dupla do Flamengo, os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, já estão em Londres, onde eles vão finalizar a contratação de Carlos Alcaraz, e também falaremos do Gonzalo Plata. Tem também Andrés Pereira, um assunto que está tomando conta aí nas redes sociais, dando conta que ele pode retornar ao Flamengo. Será que é verdade? Nós falaremos sobre isso. Tem também Gabigol, o Palmeiras desistiu de Gabigol, é isso mesmo. E tem também renovação de contrato no Flamengo. Ontem a gente trouxe uma informação extremamente importante envolvendo Pedro, que o Flamengo recebeu uma proposta milionária para vender o atacante, e a gente vai dizer aqui qual é a ideia do Flamengo. Tem envolvendo Pedro, renovação, Pulgar e também Gerson. A gente também vai falar sobre isso. Vamos começar com as informações? Na verdade, eu vou começar falando aqui sobre uma fake news, porque a verdade é o seguinte. Galera, fake news, deixa eu explicar para você. Fake news é algo que é inventado por alguém e aquilo começa a viralizar como se fosse verdade. Totalmente diferente do que aconteceu hoje, por exemplo. Vou dar um exemplo. Hoje o Flamengo emitiu um comunicado oficial para desmentir uma matéria do jornal o Globo. O jornal o Globo apurou aquilo através de uma fonte. Não foi uma fake news, não foi uma notícia falsa. É uma apuração. O Flamengo foi, rebateu, deu o lado dele. Ponto e acabou. No caso do Andrés Pereira, eu não vou nem colocar a imagem, porque eu acho que é isso que a pessoa que quer propagar a fake news tem a intenção. Ele quer aparecer, na verdade. Eu não vou nem colocar a imagem aqui, dando conta que o Andrés Pereira pode retornar ao Flamengo depois da conversa do empresário dele, Juliano Bertolucci, com o Flamengo. Gente, na boa, não tem a menor chance disso acontecer. A menor chance. Primeiro, o Flamengo não quer. Segundo, o Andrés Pereira também não toparia voltar agora para o Flamengo, embora ele a todo momento comente sobre o Flamengo, fala da torcida do Flamengo, posta foto aí nas horas vagas utilizando a camisa do Flamengo, ou o filho dele, enfim, não sei. Mas não tem nada. Isso foi literalmente uma fake news. Foi um perfil fake no Twitter que postou isso viralizou de uma forma e está todo mundo me questionando isso, como se isso fosse uma notícia, como se um portal ou algum jornalista ou algum youtuber tivesse publicado isso. Não, foi de fato uma fake news que foi propagada e está circulando em todas as redes sociais e está todo mundo achando que de fato o Andrés Pereira pode retornar ao Flamengo. Nada contra o jogador. Se eu tivesse que dar minha opinião, seria não. Eu não sou a favor do retorno do Andrés Pereira, mas isso é uma opinião minha. Enfim, você pode ter a sua opinião. Agora, informação, não tem nenhuma negociação em andamento, beleza? Vamos para a próxima informação agora, próximo assunto, Gabigol, porque a imprensa que acompanha o dia a dia do Palmeiras noticiou praticamente ao mesmo tempo que o Palmeiras desistiu da contratação de Gabigol, não tem mais interesse na contratação de Gabigol. Eu vou dar também a minha opinião sobre isso. É óbvio que isso foi vazado de propósito, todo mundo publicando praticamente ao mesmo tempo. E para mim foi vazado de propósito para tirar o foco do Abel Ferreira, porque o Abel Ferreira, na última entrevista coletiva, foi mal demais, deu uma resposta, repito, na minha visão, totalmente machista, para uma jornalista. Ele mesmo teve que emitir um comunicado oficial. Em nenhum momento no comunicado oficial ele também pediu desculpa, pelo contrário, tratou como mal entendido, mas eu acho que ele foi extremamente machista, preconceituoso na resposta à colega Aline, esqueci o sobrenome dela, da Rádio Band. E foi mal demais. Então eu acho que isso aí foi vazado de propósito, digamos assim, para tirar o foco do Abel Ferreira e também da Leila Pereira, porque a Leila Pereira, que tanto defende o trabalho feminino, e eu acho isso bacana, eu respeito demais a Leila, eu acho ela absurda nos posicionamentos dela, bato palma para ela em vários momentos, mas de fato até o momento ela se calou sobre o assunto. Ela está sendo cobrada para poder falar sobre o assunto, para, entre aspas, criticar o atual técnico dela, só que ela está em silêncio. Então, eu acho que isso foi vazado de propósito,
De fato, o Palmeiras não deve ter mais interesse, cansou de esperar o Gabigol, enviou uma proposta de pré-contrato, o Gabigol não aceitou, ficou enrolando. Acho de fato que o Palmeiras desistiu, mas isso foi vazado dessa forma, nesse momento, de maneira estratégica para mudar o foco no noticiário do Palmeiras. Pelo menos é a minha visão. Outro assunto aqui envolvendo um time paulista, Corinthians, porque envolve indiretamente e diretamente o Flamengo. O Corinthians, segundo a imprensa que acompanha o dia a dia do Corinthians, vai escalar o Hugo Souza no domingo contra o Flamengo. Isso quer dizer que o Corinthians será obrigado a pagar R$500 mil de multa ao Flamengo. E muita gente me questiona, como que é esse pagamento? O Flamengo tem alguma garantia? O Flamengo tem alguma garantia? O pagamento é à vista, tem que ser R$500 mil à vista, e o Flamengo não tem uma garantia, como tem na garantia na venda do Mateuzinho ao Corinthians. O que o Flamengo pode fazer, caso o Corinthians não pague, é executar, fazer uma execução, segundo uma pessoa que eu ouvi do Flamengo. Então, é isso. Se o Hugo Souza, de fato, entrar em campo contra o Flamengo ganha R$500 mil. É aquela cláusula Rodinei, que eu tanto gosto de falar, a cláusula Rodinei. Vamos falar agora de mercado da bola do Flamengo. O Flamengo, eu arriscaria dizer que o próximo anunciado pelo Flamengo será Carlos Alcaraz. Pelo que eu estou vendo de movimentação aí, esse é o mais perto de assinar, porque ele já iniciou exames médicos lá em Londres. Inclusive, Marcos Braz e Bruno Spindel foram para Londres para acompanhar de perto toda essa situação do Carlos Alcaraz e buscar a contratação, o meia argentino de 21 anos, tudo fechado, 20 milhões de euros que o Flamengo vai pagar em 5 parcelas, sendo uma parcela por semestre, ou seja, a última parcela será em dezembro ou no segundo semestre de 2026. Conte comigo. Nesse semestre, 24. Aí tem primeiro semestre de 2025, segundo semestre de 2025, primeiro semestre de 2026 e o segundo semestre de 2026. Então, o Flamengo, portanto, finalizando essa contratação. Esse aí é o famoso só falta assinar de fato, mas estou confiante porque nesse caso não é o Zenit, muito pelo contrário, o Southampton topou tudo. O Flamengo vai envolver o Vitor Hugo para o empréstimo numa opção de compra de 8 milhões de euros por 80% do meia, que vai jogar. Ele nem viajou para o jogo contra o Bahia, está fora do jogo, ele vai ser emprestado e ele vai jogar pelo clube da Turquia, o Gaziantep, que é do mesmo grupo ali do Southampton. Então, tudo certo. Gonzalo Plata também, situação muito bem encaminhada. Flamengo e o Al Sadd, que é o clube lá de Dubai, finalizaram toda a situação, rolou a troca minuta final, com ok de um lado, ok do outro. Agora o Gonzalo Plata vai realizar os exames médicos para poder assinar o contrato dele válido até dezembro de 2028. Esse jogador tem características de centroavante, na minha opinião chega para suprir, digamos assim, a vaga do Gabigol, porque o Gabigol, o Landim já disse que não vai renovar, o próprio Gabigol também sempre com discurso de despedida. E é isso, o Gabigol vivendo os minutos finais e agora o Flamengo buscando as reposições no mercado. Já anunciou o Michael, já anunciou o Alexandre, Carlos Alcaraz, arrisco a dizer que será o próximo, e em seguida o Gonzalo Plata. O Flamengo fazendo uma boa janela de transferência em busca da tríplice coroa. A verdade é essa, o Flamengo quer ganhar Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Vai conseguir? Só o tempo dirá, e aí a gente vai acompanhar de perto. Vamos lá, outro assunto aqui. Flamengo, após essa janela de transferência, fazendo essas contratações, o Flamengo vai buscar renovação de contrato de jogadores que estão valorizados no elenco. Leia-se Pedro, Gerson e também Pulgar. No caso do Pulgar, a renovação, a conversa pela renovação já começou desde o começo do ano. Deu uma estagnada, deu uma congelada. Eles sempre estão se falando sobre o assunto e o Flamengo quer intensificar esse interesse na renovação de contrato do Pulgar o mais rápido possível. Até porque dos três que eu acabei de mencionar, o Pulgar é o que tem um contrato menos longo, digamos assim. Vai até dezembro de 2025, ou seja, está próximo, não está tão distante. Pelo contrário, daqui a um ano ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça do Flamengo. Mas o Flamengo quer renovar o contrato dele, jogador de 30 anos, e aí vai dar essa intensificada após a janela de transferência. No caso do Pedro e do Gerson. Pedro, vamos lá. Como a gente noticiou ontem em primeira mão, Nottingham Forest da Inglaterra fez uma proposta oficial para contratar o Pedro. O Pedro está super valorizado no mercado a todo momento. Ele recebe consultas, o Flamengo também recebe consultas. Nesse caso do time inglês foi proposta oficial, papel timbrado, com
o carimbo do presidente. Repito que o presidente estava aqui no Rio de Janeiro, é apaixonado pelo futebol do Pedro, fez essa proposta. Aumentou para 25 milhões de euros, 150 milhões de reais. O Flamengo recusou. O Flamengo não tem interesse em se desfazer do Pedro nesse momento. Pelo contrário, a ideia do Flamengo agora é sentar com ele e conversar para dar uma valorização salarial ao jogador. As partes entendem que o salário do jogador está defasado e de fato está mesmo. Isso é informação, não é achismo. Pelo que eu sei, ele ganha menos que muitos jogadores que não estão rendendo mais. Exemplo, o próprio Gabigol, ele ganha bem menos que o Gabigol. A verdade é essa, ele ganha menos atualmente que o Michael, que acabou de ser contratado. Então o Flamengo quer dar um aumento salarial, tal como quer fazer com o Gerson. Porque o Gerson é um jogador que, embora tenha retornado há pouco tempo da Europa, muita gente acha que ele pode ter um salário astronômico. Não, não tem. Ele aceitou ganhar menos que ele estava ganhando na Europa. Vamos recapitular a situação do Gerson. No Flamengo, ele foi vendido ao Olympique de Marseille, beleza, com um aumento salarial, ele estava lá ganhando um salário maior do que ele ganhava no Flamengo. Quando ele volta para o Flamengo, ele topa receber menos. Então o salário dele também, na visão das pessoas, está defasado. E é um jogador que está super valorizado. Hoje, vários clubes da Arábia sondam o Gerson a todo momento, o que é normal, tá, pessoal? Não quer dizer que ele vai sair do Flamengo. Pelo contrário, o Flamengo quer renovar o contrato com ele para dar essa valorização salarial. Pulgar, contrato até dezembro de 2025 com o Flamengo. Pedro, contrato até dezembro de 2027 e Gerson, contrato até dezembro de 2027. Quando você dá essa valorização salarial, você automaticamente estende o vínculo do atleta, o que é normal. Aconteceu com o Fabrício Bruno recentemente. Então, isso acontece, faz parte do jogo. Bora falar agora sobre Alexandro, novo reforço do Flamengo. Operação alta, R$1.300.000 por mês entre salários, direitos de imagem, luvas, contrato até dezembro de 26. Ele pode ter esse vínculo estendido por até 2027 se disputar pelo menos 50% dos jogos no último ano de vínculo. Contei para vocês que ele desembarca nessa quarta-feira, ou pelo menos essa é a programação estabelecida para a realização de exames médicos e para iniciar os trabalhos com o Tite. A curiosidade vem agora. Além de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Fluminense e Botafogo, que fizeram propostas ou abriram sondagens, quero incluir também o Cruzeiro nessa lista. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o irmão do Alexandro, Flávio Lobo, que me contou que o Edu Dracena, que é o diretor técnico do Cruzeiro, entrou em contato com o Alexandro para entender como é que andavam as coisas, quais eram os objetivos dele, o que ele tinha de proposta e para colocar o Cruzeiro como uma possibilidade. Se não houvesse acordo com clubes brasileiros, de acordo com o Dracena, o Cruzeiro estaria à disposição para abrir tratativas. Mas como o Alexandro teve muitas ofertas, ele acabou nem levando essa história adiante e se acertou com o Flamengo rubro-negro, que segue no mercado. A contratação do Alcaraz está fechada, Gonzalo Plata tem tratativas avançadas. Estou atrás de mais informações a respeito de Memphis Depay, o atacante holandês que foi sugerido ao Flamengo e que causaria um enorme impacto. É bastante bom jogador. Passagens por Atlético de Madrid, Barcelona, PSV, Manchester United, entre outros. Bora falar agora sobre o Flamengo, que recusou proposta de 20 milhões de euros, ou 122 milhões de reais pelo Pedro. Essa oferta foi apresentada pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, nos últimos dias. O Flamengo ainda poderia ter direito a mais 5 milhões de euros em bônus, se o Pedro alcançasse algumas metas estabelecidas no futebol inglês. O Flamengo entende que não há por que vender um dos seus principais jogadores em meio a 3 competições. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América, o negócio está desfeito. O Flamengo não tem intenção de continuar com essa possibilidade de venda. Vale a lembrança de que na temporada passada, no início do ano, Leila Pereira chegou a fazer essa mesma oferta de 20 milhões de euros pelo Pedro. O Flamengo nem utilizava o Pedro, ele era reserva na oportunidade, mas o medo de ver um jogador do Flamengo fazer sucesso pelo Palmeiras levou o presidente Rodolfo Landim a não aceitar a oferta da Leila Pereira. O Pedro havia sido comprado da Fiorentina por 14 milhões de euros e segue extremamente importante dentro dos campos. O Flamengo, que já fechou com o Michael, inclusive já estreou com gol. O Flamengo, que já contratou o Alexandro. O Alcaraz já está passando por exames médicos para assinar o contrato. Operação de 18 milhões de euros, além do empréstimo do Vitor Hugo. O Fla resolveu, nas últimas horas, algumas pendências e arestas que tinha com o Al Saad para a compra do Gonzalo Plata. O time do Qatar chegou a
rejeitar uma série de acordos que já estavam estabelecidos. O Flamengo ameaçou desistir do negócio, os cataris voltaram atrás e a tendência é que esse martelo seja batido, operação que geraria na casa de 3.650.000 euros por 30% dos direitos econômicos. Uma série de metas estabelecidas no contrato obrigariam o Flamengo a ir comprando outros percentuais. O Plata, se fechar, vai assinar até dezembro de 2028. Primeiramente, parabéns pela vitória. Eu acho que foi uma grande reestreia sua, né? Voltar a marcar no Maracanã com a torcida e ainda mais o gol inusitado, né? Como você falou aqui agora, um gol de cabeça. Acho que ninguém esperava. Qual foi o seu sentimento, ainda mais quando você comemorou ali, aquela sua comemoração já sua épica, né? Ali na linha de fundo. Cara, fomos felizes. Michel, pode só chegar um pouquinho pra frente? Sim, senhora. Obrigada. Fomos felizes, soubemos jogar, ganhamos, que é o mais importante. Acho que nós estamos no momento que a gente precisa ganhar, somar pontos, que é importante. E hoje somamos 3 pontos, chegamos mais perto, lá em cima. Ainda estamos na briga, temos muitos jogos pela frente ainda. Temos, se não me engano, temos um jogo atrasado. Então nós temos que se dedicar, pensar jogo a jogo. Deixa eles lá em cima, paciência, mas nós vamos fazendo o nosso. Trabalhando, se dedicando, jogo a jogo, buscando ponto, e que a gente possa, no final desse ano, conseguir grandes coisas. Você falou que ia voltar, né? Você imaginava que seria um retorno já tão especial assim, com gol. Vi também que você, em um momento antes do jogo, estava cantando o hino com a torcida do Flamengo. Sei que deve ser muito especial para você, porque é difícil, né? Ficar fora do país, longe da família muitas vezes, e agora você retorna para uma casa sua também, né? Porque o Flamengo se tornou uma casa sua. O Flamengo me proporcionou isso. Nossa equipe, os atletas, a comissão, né? Todo o staff, nos dá a oportunidade de desfrutar disso, de poder viver momentos como esse, como vivi hoje. Estou muito feliz, conheço muitas músicas da torcida, então sempre que eu estou no jogo eu tento cantar também, que é o modo que você tem de você se motivar. Entendeu? Então quando você escuta, quando você canta, você leva pro cérebro também a emoção de estar presenciando e vivendo aquela emoção do jogo. Então sempre que eu tô cantando, tanto na Arábia também eu cantava em árabe as músicas da torcida, aqui também eu já cantava antes, no Goiás também eu cantava, porque é uma coisa que você se motiva, você entra no calor da emoção do jogo. Eu queria te perguntar como é que você está vivendo seus primeiros dias de retorno do Flamengo, né? Você ainda não teve o Tite, está se recuperando, só com o Matheus. Como é que você está vivendo esses dias? E o que você percebeu de diferença, especialmente nos treinos, né? Com o Matheus se comparado com o Jorge Jesus lá na Arábia? Cara, são o Matheus representando o Tite, né? Porque ele não vai fazer nada aquilo que ele já não faz com o Tite, né? Ele é o espelho do nosso comandante. E nós também somos espelhos dele. E é um cara vencedor, é um cara que por onde ele passou ele ganhou. Ele não foi treinador da nossa seleção à toa, né? Ninguém chega lá à toa. A gente tem todo um trabalho para chegar até lá. O trabalho dele é muito bom. Como eu vou te dizer, são 2 grandes treinadores que sempre trabalharam em grandes equipes, que ganharam. E agora eu estou aqui, quero aprender um pouco mais com ele, quero poder entender mais o estilo de jogo dele, quero poder aprender mais taticamente, tecnicamente, o que eu puder aprender, porque a gente vive nessa vida aqui, a gente aprende todos os dias. Eu aprendo com você, você comigo, sabe? Eu posso ser melhor que você em uma área, por exemplo, eu posso ser melhor que você como atleta, mas você como jornalista é muito melhor que eu. Eu posso ser melhor que você para correr, mas você para falar pode falar muito melhor que eu. Então a vida é assim, a gente vai aprendendo todos os dias. E sou muito feliz por poder trabalhar com grandes treinadores. E agora estou muito feliz de estar aqui, quero aprender cada vez mais e quero poder dar o meu melhor em prol do clube. Michael é o único reforço do Flamengo que poderá jogar as quartas da Copa do Brasil. Olha, nação rubro-negra, a janela de transferências trouxe boas notícias, mas também algumas limitações. O nosso Flamengo já confirmou a chegada de Michael e Alexandro, além de estar perto de fechar com Alcaraz e Gonzalo Plata. Mas, por enquanto, só o Michael vai poder brilhar nas quartas de final da Copa do Brasil. Ele já viajou com a delegação e deve entrar em campo como titular na quarta-feira, contra o Bahia, na Fonte Nova. É mais um capítulo da nossa busca por mais uma taça.
Infelizmente, os outros reforços ainda não poderão entrar nessa fase da competição, mesmo que suas regularizações saiam rapidamente. Como o prazo de inscrição para as quartas termina nesta terça-feira, apenas o Michael estará disponível. Então, Alex Sandro, Alcaraz e Gonzalo Plata vão ter que esperar a gente avançar para semifinais para mostrar o talento deles no torneio. Claro que a gente acredita que vai dar tudo certo, e eles terão a chance de jogar a partir de setembro. Michael, que já deixou sua marca na vitória por 2-1 contra o Bragantino, no domingo, pelo Brasileirão, é a nossa grande aposta. Ele voltou com tudo e já chegou fazendo gol. Só para lembrar, a Copa do Brasil é o único título nacional que ele não conquistou na sua primeira passagem pelo Mengão. Então, a torcida está confiante de que ele vai dar o sangue e ajudar o Flamengo a conquistar mais essa taça. A final, somos o Flamengo, né? Nada é impossível para nós.